Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 18 de dezembro, sábado, a igreja nos convida, amados irmãos e irmãs, a celebrar a terceira semana do Advento. Quero aqui então corrigir algo que eu disse ontem. Ontem eu dizia 33ª semana do Advento. Contudo, na verdade, é a terceira semana do Advento, aonde nos preparamos para acolher este grande mistério do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde ontem, estamos vivendo esta preparação imediata para a grande solenidade do Natal. As leituras e a liturgia nos revelam, portanto, este mistério da promessa messiânica que se cumpre em Jesus Cristo. Você que chega agora em nosso canal, eu te convido a se inscrever, a compartilhar, deixar o seu like, a fazer um comentário, para que o Evangelho de Deus possa alcançar mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje a igreja nos dá a oportunidade de refletir a segunda antífona do Ó. E o título é Adonai. Ó Adonai, guia da casa de Israel, que aparecestes a Moisés na sarça ardente e lhe destes vossa lei sobre o Sinai. Vinde salvar-nos com o braço poderoso. A revelação do nome de Adonai, Senhor, como guia da casa de Israel, significará para o povo eleito o memorial dos feitos divinos da libertação, desde a saída do Egito até a terra prometida. Maria concebeu um menino e permaneceu pura. Ela é santa como a terra ao redor da sarça era santa. Amados irmãos e irmãs, hoje, mais uma vez, nós nos deparamos com a origem de Jesus. No dia de ontem, nós ouvíamos o próprio evangelista São Mateus nos trazer, então, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nos traz uma grande lista, então, das descendências, dizendo que Jesus Cristo, então, faz parte e tem esta linha direta de Davi, mas é importante lembrarmos que isto foi conferido também por São José. José
como nós ouvíamos, ele foi gerado por Jacó, seu pai, e assim se tornou esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ainda que São José não seja pai biológico de Jesus Cristo, São José é o pai da promessa de Deus para o próprio Senhor Jesus Cristo. É por meio de São José que Jesus ascende ou faz parte, poderíamos assim dizer, da descendência de Davi. Falando, portanto, na conclusão do Evangelho de ontem, por 3 vezes o número 14, que representa o nome Davi. E sabemos que dentro da liturgia o superlativo não é muito comum. Por isso, nós utilizamos 3 vezes a expressão, e isso é uma tradição do povo judeu para nós, para dizer que aquilo é importante. Então, por 3 vezes Davi, 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 significa que Jesus é o rei segundo o coração de Deus, ou conforme o coração voltado para Deus, por excelência. E hoje, São Mateus mais uma vez nos convida a refletir sobre a origem de Jesus. E agora ele fala mais especificamente do mistério da encarnação, mas a partir então desta realidade de São José. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de coabitarem, ela fica grávida pela ação do Espírito Santo. Então ela concebe pela força, pela ação do Espírito Santo que a envolve, que a fecunda, que a faz mãe do Salvador. José, quando fica sabendo, ele, como era um homem justo, e justo nas Escrituras para nós vai significar sempre santo, era um homem santo, não queria denunciar Maria, porque se assim o fizesse, ela seria morta por apedrejamento. O que ele faz? Ele pretende então abandoná-la em segredo, trazendo sobre si a culpa daquela situação. Contudo, naquela noite, enquanto pensava isto, eis que o anjo do Senhor, Gabriel, aparece a São José e fala a São José, que não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela está grávida, ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e José lhe imporá o nome de Jesus, que significa Deus salva, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Jesus, que veio para nos resgatar, veio para nos salvar. O Cordeiro sem mancha e sem mácula, vem para resgatar o gênero humano. Por fim, a partir do versículo 22, nós percebemos, portanto, algo importante. Aqui São Mateus faz questão de dizer que esta realidade é uma promessa profética messiânica. O profeta Isaías, no seu livro, o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: pois bem, depois então de todo aquele período de sofrimento, diante do caos, ele fala à comunidade. Então, uma comunidade que vivia dificuldades para com os pastores do seu contexto, ele olha e diz: pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. E é então esta parte que São Mateus traz hoje para nós, a partir do versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus está conosco. Então esta é uma promessa profética messiânica. A Virgem conceberá. Este será o sinal, portanto, da paz. Esse será o sinal deste Deus que tanto nos ama e quer o nosso bem. Por fim, a palavra nos diz no versículo 24, que quando José acorda, ele procura fazer conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. E assim ele aceita Maria por sua esposa. Amados irmãos e irmãs, que este mistério do nascimento,
que este mistério da encarnação do Verbo possa também nos ajudar a viver este amor profundo para com o Senhor. E como diz o profeta Jeremias no dia de hoje, eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Ele fará com que a justiça aconteça, ou seja, em Cristo alcançamos a santidade, fazemos parte do povo de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos preparar o nosso coração para o Natal do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.